Imagine, por um momento, um pedaço de metal. Não é dourado como ouro, nem cinzento escuro como o chumbo. É prateado macio, com um brilho quase etéreo, a ponto de você conseguir cortá-lo com uma faca de manteiga, se ele não estivesse submerso em óleo. À primeira vista, ele parece inofensivo, talvez até bonito. Mas este bloco de matéria, se tivesse o azar de entrar em contato com a menor gota de suor da sua mão, o resultado não seria apenas uma queimadura ou uma faísca. Seria uma explosão catastrófica e instantânea. Estamos falando do rubídio, o metal, que, para o mundo da química, é sinônimo de instabilidade extrema e precisão paradoxal. Um elemento que carrega em seu núcleo a promessa de tecnologia futurista e o potencial de destruição imediata. Para entender o rubídio, precisamos primeiro aceitar que ele é um rebelde na tabela periódica, um membro da família mais furiosa da química, os metais alcalinos. Se você já assistiu a vídeos de laboratório onde um pequeno pedacinho de sódio é jogado na água, liberando uma energia impressionante e um ruído alto, saiba que o rubídio está várias casas abaixo dele nesse ranking de fúria. E na química, quando se trata de explosões, quanto mais para baixo na tabela você vai no grupo 1, maior e mais violenta é a festa. Se o sódio é um adolescente revoltado, o rubídio é o veterano de guerra que já viu de tudo e não tem mais paciência para nada. A ciência por trás dessa fúria é o que torna o rubídio tão fascinante e, francamente, tão perigoso. Tudo se resume a um único elétron solitário na sua camada de valência mais externa, a camada mais distante do núcleo. Os átomos, no geral, adoram estabilidade. E a estabilidade atômica significa ter a camada de valência completamente preenchida. Todos os metais alcalinos, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio e o césio, têm apenas esse elétron solto, quase flutuando, na sua órbita mais externa. É como ter um pacote de dinheiro extra que você está desesperado para se livrar. Eles têm uma energia de ionização extremamente baixa, o que é a maneira elegante dos cientistas dizerem que é preciso muito pouca energia para arrancar esse elétron. O rubídio é um dos mais desesperados para se livrar desse elétron. E ele não hesitará em reagir com absolutamente qualquer coisa que possa citá-lo, sendo o principal candidato a água. Quando o rubídio encontra a água, a reação é instantânea e altamente exotérmica, ou seja, libera calor. E libera tanto calor, mas tanto calor em tão pouco tempo, que o gás hidrogênio, liberado na reação, entra em ignição. Imagine que você joga um pequeno pedaço de rubídio na água. Imediatamente o rubídio reage com a molécula de água, formando hidróxido de rubídio e gás hidrogênio. A reação já é violenta, mas o subproduto é o verdadeiro problema. A fórmula Rb mais H2U se torna instantaneamente RbOH mais Hr2. E o H2, o gás hidrogênio puro, é altamente inflamável. Mas aqui está o segredo da explosão. O rubídio libera calor de forma tão acelerada que o hidrogênio não apenas queima, ele explode em uma reação supersônica, criando uma onda de choque que espalha pedaços de rubídio incandescente para todo lado. É por isso que os químicos de laboratório precisam usar barreiras de Kevlar e óculos de segurança, que parecem escudos de soldagem apenas para manusear gramas deste material. O perigo não é apenas o calor, é a velocidade da combustão. A simples umidade do ar, a umidade que existe no vapor d'água, invisível ao nosso redor, é suficiente para iniciar a reação. Se você deixasse rubídio exposto ao ar por alguns segundos, ele não só ficaria opaco, oxidando rapidamente como o calor gerado pela oxidação já começaria a derreter o próprio metal, que tem um ponto de fusão ridiculamente baixo, de cerca de 39 graus Celsius. É quase o mesmo que a temperatura corporal de alguém com febre alta. Isso significa que, em um dia quente de verão, um bloco de rubídio exposto ao ar pode literalmente derreter e incender-se espontaneamente, sem sequer precisar de uma chama externa. É um elemento pirofórico, um terror para qualquer químico que preze pela sua integridade física. Essa instabilidade radical nos leva a pensar: por que diabos alguém iria querer trabalhar com um metal tão temperamental? A resposta é onde a narrativa do rubídio se torna verdadeiramente paradoxal. Precisão extrema. Mas antes de mergulharmos nas aplicações futuristas deste metal furioso, que tal pensarmos no passado? Você sabe como o rubídio foi descoberto? Foi em 1861, por dois dos maiores nomes da química da época, Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff. Sim, o mesmo Bunsen do bico de Bunsen, aquele queimador essencial de laboratório. Eles estavam usando uma técnica recém-desenvolvida e revolucionária na época: a espectroscopia. A espectroscopia é a análise da luz emitida por um elemento quando ele é aquecido. Cada elemento, quando excitado, emite um padrão único de cores, como uma impressão digital luminosa. Eles estavam analisando o mineral lepidolita e viram linhas vermelhas no espectro, que não correspondiam a nenhum elemento conhecido. E essas linhas eram de um vermelho tão intenso que eles batizaram um novo elemento com um nome latim para vermelho escarlate: rubídio. É uma ironia que um elemento que explode em violeta seja batizado com um nome que significa vermelho, mas a ciência da época tinha os seus próprios mistérios. É fascinante pensar que, mesmo antes de sabermos a verdadeira fúria do rubídio com a água, sua assinatura já estava escrita em luz. Se você está gostando dessa jornada pela química explosiva e precisa de mais vídeos assim no seu feed, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. E para testarmos o seu conhecimento em elementos furiosos, me diga nos comentários: qual é o elemento que você acha mais perigoso de manusear, tirando o rubídio, e por quê? Continuando nossa saga, o rubídio não é apenas um perigo laboratorial, ele é uma peça crucial no xadrez da tecnologia moderna. A principal aplicação, e a mais surpreendente, reside em sua capacidade de nos ajudar a medir o tempo de forma incrivelmente exata. Estamos falando de relógios atômicos. Pode parecer contraintuitivo que um metal tão instável possa ser a base da medição mais estável que a humanidade conhece. Mas a estabilidade de um relógio atômico não depende da reatividade química, mas sim da frequência de transição eletrônica
dentro dos átomos. Quando um átomo de rubídio muda de estado de energia, ele emite ou absorve radiação em uma frequência específica e constante, como se fosse um pêndulo perfeitamente calibrado, que oscila milhões de vezes por segundo. Essa frequência é imutável, enquanto o césio é frequentemente usado como padrão ouro para definição oficial do segundo. O césio 133 oscila 9 bilhões, 192 milhões, 631 mil, 770 vezes por segundo. Os relógios atômicos de rubídio oferecem uma alternativa fantástica e, em muitos casos, mais prática para aplicações comerciais e militares que exigem portabilidade. Relógios baseados em rubídio são menores, mais baratos e consomem menos energia que os de césio, embora sejam ligeiramente menos precisos a longo prazo. A precisão que o rubídio proporciona é a fundação de tecnologias que usamos todos os dias e nem percebemos. Você já parou para pensar em como o GPS, Sistema de Posicionamento Global, consegue identificar sua localização com uma margem de erro de poucos metros mesmo que o sinal venha de satélites orbitando a 20 mil quilômetros de altitude? A resposta é o tempo. Para que o seu receptor de GPS calcule a distância entre você e 4 satélites, ele precisa de medições de tempo com uma precisão de nanosegundos, ou seja, 1/1000º de segundo. Um erro de apenas 1/1000º de segundo resultaria em um erro de localização de cerca de 300 metros. Por isso, os satélites de GPS carregam relógios atômicos a bordo, muitos deles utilizando rubídio. É a dança precisa dos elétrons desse metal hiperreativo que garante que você não perca a saída na estrada. Mas o rubídio não se limita apenas a nos manter no tempo e no espaço. Ele tem aplicações emergentes em áreas que parecem tiradas de um filme de ficção científica. Devido à sua baixa energia de ionização, o rubídio é um excelente candidato para ser usado em propulsores iônicos, especialmente em experimentos de pequena escala ou em missões de baixo custo. Esses propulsores não geram um impulso rápido de um foguete químico, mas fornecem um impulso suave e contínuo ao longo de meses ou anos, ejetando íons de rubídio a velocidades incríveis. É um motor de baixíssimo consumo, perfeito para satélites pequenos ou para viagens interestelares de longa duração, onde a eficiência energética é crucial. Além disso, a ciência quântica está cada vez mais de olho no rubídio. Ele é fundamental em experimentos com condensados de Bose-Einstein. Sem entrar em detalhes excessivos, essa é uma forma da matéria que existe a temperaturas extremamente próximas do zero absoluto, onde os átomos se comportam de maneira idêntica, como um único superátomo. Estudar o rubídio nesse estado gelado abre portas para a computação quântica e para a física fundamental. É irônico, novamente, que um metal que explode no calor ambiente seja estudado em temperaturas tão baixas que a própria noção de calor mal existe. E como cientistas o manuseiam então? O dilema de armazenar e transportar o rubídio é um desafio logístico monumental. Como já mencionamos, a água e o oxigênio são seus inimigos mortais. A solução padrão é mantê-lo totalmente submerso em um líquido inerte, geralmente óleo mineral ou querosene, que não reage com o metal. Mas isso não é suficiente. As amostras são frequentemente seladas em ampolas de vidro a vácuo, ou sob uma atmosfera de gás inerte, como argônio, para garantir que nem mesmo a umidade residual do óleo consiga iniciar a catástrofe. Se um cientista precisa de um pedaço de rubídio puro, ele precisa quebrar a ampola de vidro dentro de uma câmara de luvas, uma caixa selada preenchida com gás inerte, onde só é possível trabalhar com luvas especiais presas à estrutura. E mesmo assim, o rubídio derrete facilmente. É um pesadelo logístico que exige paciência, precisão e, acima de tudo, respeito pela natureza furiosa do elemento. Qualquer falha no procedimento, qualquer vazamento na câmara, pode resultar na ignição da amostra inteira. A escassez relativa do rubídio na crosta terrestre, embora não seja extremamente raro, é um fator complicador. Ele raramente é encontrado em grandes depósitos concentrados, aparecendo geralmente em pequenas quantidades, junto a outros minerais alcalinos, como o lítio e o césio, principalmente na lepidolita e na polucita. Isso encarece o seu processo de extração e purificação, adicionando mais uma camada de dificuldade a esse metal temperamental. É um produto de alto valor, alto risco e alta recompensa tecnológica. Ainda há muito a explorar sobre este elemento fascinante, mas eu quero um pouco da sua expertise, pensando no laboratório de Bunsen e Kirchhoff. Se você fosse um químico encarregado de manusear uma amostra de rubídio por apenas um minuto, que tipo de proteção extrema você usaria? Comente a sua lista de equipamentos de segurança abaixo. Chegamos ao clímax da nossa jornada com a grande revelação que sublinha o perigo do rubídio. A sua reação com o ar. O rubídio é tão reativo que ele pode formar superóxidos e peróxidos com o oxigênio do ar. O superóxido de rubídio, RbO2, não é apenas um composto estável. Ele é extremamente explosivo e atua como um poderoso oxidante. Se o rubídio já estava instável, seus compostos de oxigênio conseguem ser ainda mais traiçoeiros. Então, quando falamos que o rubídio pode explodir se você tocar nele, é porque a microcamada de umidade na sua pele é suficiente para iniciar a reação de hidrogênio e a ignição do metal. E como saber que a reação começou? Pela cor da chama. Enquanto o sódio queima em um amarelo vibrante e o potássio em um lilás, o rubídio tem uma chama característica que varia do roxo intenso ao magenta, quase um violeta incandescente. É a assinatura de uma reação que está fora de controle, um espetáculo de luz que precede uma explosão. Em resumo, o rubídio é a personificação do paradoxo químico. É um metal incrivelmente maleável, mas perigosamente explosivo. É um inimigo mortal da água, mas a base para a medição de tempo mais precisa do universo. Ele vive na linha tênue entre a destruição instantânea e a estabilidade tecnológica que guia nossos satélites e computadores. É um mestre do tempo, aprisionado em óleo e vidro, esperando apenas um erro minúsculo para liberar todo o seu poder. Se você chegou até aqui,
É porque a química explosiva te conquistou. Além de deixar o seu like para mostrar que curtiu essa história, quero que você nos diga qual elemento explosivo da tabela periódica deveríamos explorar a seguir, mergulhando fundo em suas aplicações e perigos. Deixe a sua sugestão nos comentários. Por hoje, guardamos a nossa amostra de rubídio no cofre. Nos vemos na próxima aventura atômica.